Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje a prof veio aqui gravar outro vídeo, tá? Porque a gente precisa entender algo muito específico. Primeiramente, o que é filosofia, tá? Então, etimologicamente, a palavra filosofia, ela significa amor à sabedoria. Filo significa amor e Sofia, sabedoria. Mas esses termos, né, vão muito além de só amar o saber, tá? A filosofia, ela é uma sistematização de argumentos. Então, ela vem, tá? Como eu já disse anteriormente, após o mito, né, a gente encontra aí alguns autores que vão dizer que existe um rompimento, em outras argumentações, em outras sistematizações, a gente encontra a palavra que depois, que não é um rompimento, que houve uma superação, que houve uma passagem, né? Mas a filosofia, ela vai surgir como um pensamento racional, essa forma de pensar sistematizado, através da observação, através do pensamento e dessa forma metodológica de análise, tá? Então, eu separei um textinho aqui que ele vai falar assim, que, portanto, a filosofia é uma atividade que tem como objetivo determinado resolver problemas por meio da argumentação, tá? É uma das formas que a gente tem de fazer essa análise, argumentar, tá? A gente argumenta, a gente discorre, a gente escreve e a gente analisa. É isso que a filosofia faz, tá? Eu sempre digo para os meus alunos, a filosofia, ela é compreendida entre dois eixos do ser humano, o viver e o morrer. Por quê? Porque nós, dentro da filosofia, buscamos a máxima da felicidade. E o que é ser feliz, né? Algumas pessoas vão dizer assim, então, prof, ser feliz é estar alegre o tempo todo. Alegria, ela pode ser um estado de felicidade, mas ela não é a felicidade, tá? Ser feliz, ele está além do sorrir. Ser feliz é um estado de permanência. É saber que busca-se através do tempo, do espaço, de tudo que acontece na vida, independente das situações, independente dos momentos em que você está na sua vida, ou que o sujeito se encontra, tá? Que é um estado de ser. É bem complicadinho de conseguir levar isso para dentro de você e entender isso como algo simples, porque na verdade não é tão simples. Então, o estado e o ser feliz é uma busca do sujeito. Quando a gente pensa em filosofia, a gente vai falar de um filósofo específico, para inúmeros deles tem explicações para isso. Então, se eu for falar de Aristóteles, ele vai dar uma justificativa, tá? Ele vai usar a mediania para explicar a felicidade, ele vai usar o meio termo, porque a gente tem que ter o meio termo, a gente tem que ter o equilíbrio, nós precisamos desse meio termo, tá? Nem tão excessivo, ceder às paixões, nem tão apático a não perceber nada. A gente tem que ser compreensivo com esse todo, nós não estamos sozinhos, a gente tem a polis, né? Quando a gente pensa lá nesse período, a gente tem essa sociedade toda. Então, assim, quando a gente pensa em filosofia, a gente tem um contexto de tempo e espaço. E isso não é de hoje, tá? Então,
quando a gente pensar em filosofia, eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber o que significa a palavra e eu tenho que saber que ela é um método argumentativo, tá? E ela está inserida em todos os contextos científicos, tá bom? Se existe um pensamento sistematizado, existe filosofia. Se existe uma ciência, existe filosofia. Se eu penso, se eu tenho condição argumentativa, se eu reflito, tá? Então, eu estou fazendo esta ação de filosofar, tá? Então, para a filosofia não cabe o achismo, tá? Na filosofia não cabe você colocar qualquer coisa. Ela é extremamente metódica. Por quê? Porque ela é observadora, ela vai analisar, ela vai pensar, ela vai refletir. E é isso que ela vai fazer, dentro do seu tempo, espaço, condição. E aí você vai pensar assim, mas professora, como é que era lá nos tempos mais antigos e remotos? Nas condições deles, tá? Como que se analisava a princípio arqué, a substância primeira? Na minha aula da semana passada eu falei sobre arqué. Arqué, quando os primeiros filósofos vão analisar, olha, então, se existe algo, tem uma substância primeira, arqué. Então, o que a gente tem que buscar? Então, vamos observar. Será que a água, para alguns vão falar, olha, é a água, porque a água é a substância que está em tudo. Outro vai dizer, não, mas é a terra. Outro, é o fogo. Outro, não, mas é o ar. Então, mas como que eles chegaram nessa conclusão? Prof, eles tinham um laboratório para fazer uma análise? Não, eles não tinham. Então, eles analisavam através da observação. Eles olhavam e observavam. Era assim que eles faziam. Então, a gente tem que romper com esse pensamento nosso de olhar para agora e achar que tudo parte do agora. Quando nós lemos filosofia, quando nós estamos estudando filosofia, nós temos que abstrair o agora. A gente vai entrar no tempo e espaço em que nós estamos estudando. Então, quando eu digo ciência, esquece o carinha de branco, a mulher de branco dentro de um laboratório, com uma pipeta, com um ambiente controlado. Esquece isso daí. Ciência como o ato de observação e análise. O professor é um cientista. Olha que coisa bonita. E nem todo professor está dentro de um laboratório controlado. E todo professor é um cientista. Ele está ali, produzindo, refletindo, manipulando o conhecimento. E ele faz isso. E você, desde quando você nasceu, você também é um cientista, você está descobrindo, você está condicionando o seu cérebro, você está produzindo um novo conhecimento o tempo todo. Quando eu digo para vocês, como que nós aprendemos? Nós aprendemos quando nós modificamos dentro da nossa cabeça, lá na nossa psique aqui dentro, o quê? Aquilo que nós estamos ouvindo. A gente vai lembrar tudo que a professora está falando? Não. Nós precisamos o quê? Das palavrinhas para destravar a hora de responder uma questão. Então, é sobre isso. E onde que nós destravamos? Nós destravamos quando nós temos essa condição de ouvir e modificar dentro da nossa mente aquilo que nós estamos ouvindo, vendo e nos permitindo aprender.
tá bom? Então, fica aí o que é a filosofia, tá? O que ela faz, onde ela está, tá bom? E o que ela fez para você, tá bom? Então, até a próxima aula, meus amores. Beijo!